Aula número 4. Nessa aula, eu vou te ensinar a fazer o espelho de trás da nossa mochila de carrinho. Primeiro, eu vou começar pelo suporte, que é o bolso de trás, que a gente encaixa o carrinho. Cortei uma vez no cristal, uma vez no material principal e uma vez no forro. Cortei o zíper maior e iremos precisar de um cursor. Vou iniciar fazendo o corte do plástico cristal. Olha, eu cortei os três do mesmo tamanho. O cristal eu vou marcar 5 centímetros. Vou marcar, fazer um risco e cortar. Isso é a divisão do nosso bolso. Se você não quiser colocar esse bolso atrás, pode pular essa etapa do cristal. Mas é um bolso que fica bem interessante na parte de trás. Vou colocar direito do zíper virado para baixo e vou passar uma costurinha próximo ao dentinho do zíper. Vou passar uma costurinha, desvirar e rebater essa costura. Pronto. Agora eu vou só desvirar e rebater. Esse cristal é o cristal número 40. O cristal mais fino que esse fica um pouco enrugado, fica um acabamento ruim depois. Fica muito fino. Pronto, rebati essa costura. Agora eu vou pegar o meu pedaço de 5 centímetros. Olha, a gente poderia ter feito um acabamento com o próprio material, mas isso só agrega mais camada. Na hora que a gente for fazer o fechamento da peça, vai ficar muitas camadas. Então, vou fazer só assim mesmo, só o zíper. Posicionei embaixo, deixei bem reto a parte de cima do meu cristal. E vou rebater, fazer uma costurinha e rebater. Nesse projeto, eu estou usando a linha transparente. Então, no cristal não fica aparecendo a linha. Mas preste atenção no seu material que você vai usar. Alguns não dá para usar linha transparente. O exemplo é o preto, cores escuras, não dá para usar linha transparente, fica brilhando. Faz um teste. O ideal é a linha de poliamida 60 para costurar esses materiais. Ficou bem reto aqui, tá vendo? Se o seu ficou torto, você abre o zíper e passa o cursor para alinhar. Como o meu está certinho, eu vou só passar o cursor. Nesse tipo de peça, usa um cursor bonito, não usa aqueles cursores de brinde, que faz toda a diferença, um cursor mais trabalhado. Cortei o excesso de zíper, queima bem essa parte do zíper, os dois lados. E agora eu vou colocar o meu cristal no material principal, no meu sintético. Veja que como a gente passou o zíper, o plástico cristal diminuiu um pouquinho, tá vendo? Mas aí não tem problema, ó, diminuiu. A gente vai centralizar ele no material principal, passar uma costurinha bem na beiradinha mesmo, menos de meio centímetro, só para posicionar. Deixa tudo bem retinho. Esse suporte, ele já está com a medida exata, a largura exata de encaixar no espelho. Então, cuidado para deixar bem alinhado tudo. Ó, já passa a mão no cristal para não ficar com rugas. Essa costurinha é só para posicionar mesmo o cristal no sintético. Já vou fechar as laterais. Não esquece de queimar o zíper, muito importante.
Eu vou passar a costurinha do outro lado também. Pronto. Esse excesso de sintético eu vou cortar, sem cortar o cristal. Cortar bem próximo dessa costurinha. Essa costurinha a gente vai esconder depois, por isso que é importante costurar bem na beiradinha. Pronto, ficou assim. Agora eu vou colocar o forro embaixo, veja que ficou avesso com avesso e o direito do forro está virado para baixo. Vou passar outra costura bem na beiradinha, só para posicionar o forro. Poderia ter passado todos juntos, 3, mas para quem é iniciante é melhor assim, uma coisa de cada vez. Essa costurinha é só para posicionar o forro mesmo. Pronto, chegando no final, vou recortar esse excesso de forro, pra gente já fazer o acabamento. O acabamento a gente vai fazer em cima e embaixo, vou passar um viés com o próprio sintético. Vou pegar 2 tiras do material do meu sintético. A tira tem, ó, ficou assim. Essas tiras é para fazer o viés, ela tem 5 centímetros de largura e no comprimento ela é maior que o meu suporte. Ela tem 40 centímetros de comprimento. No lado do forro, eu vou colocar assim o direito virado para baixo e passar uma costura. Essa costura é de meio centímetro. Vou fazer isso dos 2 lados. Isso é para fazer o acabamento. Se você não quiser fazer assim, você pode só encaixar um viés para fazer o acabamento. Do outro lado, a mesma coisa. A mesma tira de material para fazer o viés, o acabamento. Já vou cortar o excesso. Ficou assim. Agora, a gente vai trazer pra frente, ó. Joga tudo puxa bem atrás, ó. Dobra uma vez e dobra novamente, escondendo essas costuras e passa uma costura. Você pode passar direto na máquina ou clipar. Como é uma coisa que vai ficar bem aparente, então é bom que fique bem retinho, né? Vou clipar tudo. Ó, clipa bem direitinho. Esse viés, ele tá bem grossinho, então vai ser fácil de colocar. Pronto, clipei tudo. Gente, preste atenção que eu vou mostrar só uma vez o viés. Eu vou fazer desse lado e o lado de baixo é exatamente igual. Então, eu vou clipar esse lado de cima e costurar. O lado de baixo, como é exatamente igual, eu não vou fazer de novo para não ficar tão longo. Ó, clipei tudo. E é só vir fazendo uma costurinha, regula bem o ponto da sua máquina, que essa costura vai ficar bem aparente. Essa costura eu fiz com 1,5, um ponto grande. Pronto, é só vir costurando. Não se preocupe com o lado de trás, que o lado de trás já está posicionado. Só se preocupa em sua costura ficar bonita desse lado. Passa um olhinho no seu sintético para deslizar bem e ficar uma costura bem bonita. Pronto, vou fazer desse lado e o outro lado é exatamente igual. O lado de baixo. Devagar. Pronto, ficou assim. Olha o acabamento. O outro lado, a mesma coisa.
Joguei pra cima, dobrei, clipa tudo e costura. Já fiz o lado de baixo, que é igual. Estou aqui com o espelho de trás e o forro. Agora, a gente já vai posicionar só no espelho. Eu deixei o forro ali de lado. Vou marcar de baixo para cima. Vou colocar minha régua embaixo e vou marcar 8 centímetros de baixo para cima. Posicionei o bolso. Estou colocando os clipes. Pronto. O importante é que ele não fique lá em cima na curva. Fique aqui, ó, da curva para baixo. Agora é só passar uma costurinha. A costura eu vou passar do outro lado, que é mais fácil de visualizar. Essa costura é bem na beiradinha mesmo. A gente vai passar outras costuras. Essa é só para posicionar. Olha, fica bem grossinho esse lado, por causa do acabamento em viés, com o próprio material. Do outro lado, a mesma coisa. Essa costura precisa ser bem na beiradinha, essa costura não pode aparecer depois. Agora, eu vou só retirar esse excesso. Ó, veja que sobrou bem pouquinho. Coloquei a medida para não sobrar muito mesmo. Olha. Só retira esse excesso sem cortar o espelho de trás. Corta só o excesso mesmo. Ficou assim, olha como ficou o bolsinho atrás. Esse zíper poderia ser rosa. Então, mas como eu coloquei na lateral azul, então, aqui o bolsinho de cristal. Vou marcar os meios, o meio de baixo e o meio de cima, que a gente vai precisar para fazer o fechamento da peça. Pronto. Agora, a gente vai estruturar esse espelho. Veja que ele está bem molinho, mas primeiro precisa passar o vivo. Antes de estruturar, coloca o vivo. Coloquei o acabamento. E é só ir posicionando. Como esse material estica, é bom você passar um olhinho no seu sintético. Olhe nas curvas. Coloca bem posicionado em cima dessas dobras. Cuidado para o vivo não ficar muito na pontinha. Ó, coloca bem em cima mesmo dessas dobras. E costura. Pronto, passa um olhinho no seu sintético para o vivo deslizar melhor, para não correr o risco de ficar enrugado esse material. Regula bem o ponto da sua máquina, porque quando a tensão da máquina está muito apertado, fica franzindo o material, e isso fica ruim. Pronto. Finalizando o vivo. Aí, a gente vai passar a cola de contato dentro desse espelho todo. E no EVA, vai colar e colocar o forro. Pronto, baixei o acabamento. Passei a costurinha. O espelho de trás é bem mais rápido. Bem tranquilo. Ficou assim. Olha, se costurou bem nessas dobras. Agora, a gente vai virar do outro lado. Passar a cola de contato em toda essa parte de dentro. Na aula do espelho da frente, eu mostrei, na aula do bolso do espelho da frente, eu mostrei bem sobre a cola de contato, na aula número 2. A gente vai passar a cola sem passar na costura, só na parte de dentro.
Na aula número 2 eu mostrei qual a cola que eu uso, mas na apostila também tem a cola. Olha, vai passando bem, sem passar na costura, não precisa passar na costura. Vou fazer primeiro a borda e depois preencher tudo. Vai preenchendo, não deixe espaço sem colocar a cola, porque quando fica espaço, fica com bolhas depois. Ficou assim, já passei tudo, e no EVA, a gente vai passar principalmente nessa borda, bem na bordinha, e depois preenche todo o meio. Vou adiantar o vídeo para não ficar tão longo. Já passei a cola em todo o EVA e no espelho de trás, já secou a cola. Agora eu vou posicionar o EVA. É importante esperar a cola secar de 3 a 5 minutos, o solvente evaporar, para poder posicionar a parte de trás. Veja que o EVA tá menor. Olha, agora vai sumir todas essas rugas. Se ficar alguma ruguinha ainda, agora você ainda consegue descolar e posicionar de novo. Depois não consegue mais. Ó, se perceber que tá alguma ruga, descola agora e faz novamente a colagem. Passa a mão por dentro. Pronto, isso é muito importante para nossa bolsa ficar em pé depois, para tirar essas rugas e ficar toda estruturadinha, não ficar aquelas bolsas toda mole depois. Aqui estou com o meu forro, já vou posicionar o forro, ficou avesso com avesso, e o direito do meu forro está para baixo. Agora é só passar uma costurinha, bem na beiradinha do vivo. Não precisa ser tão próximo da parte gordinha do vivo. Essa costurinha é só para posicionar mesmo. Veja que o meu forro está todo maior. Isso é muito importante para a gente posicionar o forro agora tranquilo, sem precisar se preocupar que vai faltar forro. Assim, maior é bem melhor. O único que a gente corta igual é o forro do canal do zíper e fundo. Ele precisa ser igual. Mas o forro do espelho tem que ser maior mesmo. Pronto. Agora é só refilar esse excesso pela parte de trás mesmo. Ó, vai cortando bem rente ao vivo. Corta todo esse excesso e agora a gente vai só posicionar o bolsinho de tela nesse espelho de trás, para ficar um bolsinho dentro da bolsa. A tela que eu vou usar é a tela vôlei. Na apostila tem a lista de material. Ó, corta bem esse zíper, queima bem o zíper. Dentro já ficou todo forrado, tá vendo? E agora a gente vai posicionar o bolsinho de tela. Essa telinha eu cortei 40 por 30. Mas ela está maior, ela vai sobrar. Olha, a gente vai posicionar assim. Veja que tá tudo maior. E vou colocar esse viés de acabamento na tela. Esse é o viés de gorgurão, mas você pode usar o viés boneon, ou pode fazer um acabamentozinho com o próprio forro. Dobrei o viés. Vou colocando a telinha dentro do viés, fecha e passa uma costurinha.
até o final. Vou passar mais uma costura em cima. Olha, passei embaixo. Agora eu vou passar em cima. Pronto. Ficou assim. Agora a gente vai só posicionar no bolso, no espelho de trás, esse bolsinho. Olha. A posição do bolso eu coloco até a curva. Quando começa a curva do espelho, olha. Iniciou a curva, para baixo é onde posiciona o bolsinho. Pode ser menor que isso também. Vai a seu critério o tamanho do bolso. Mas o meu vai ficar com 30 centímetros de altura. Agora eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha do vivo também, só para posicionar mesmo. Veja que a gente tá passando várias costuras em cima do vivo. Essas costuras é bom que seja na beiradinha para não fragilizar o vivo. A costura próximo da parte gordinha do vivo, a gente vai passar só na hora de fazer o fechamento da peça. Porque aí essas costuras não vão aparecer. Refila o excesso de bolso. Esse bolso a gente poderia ter colocado junto com o forro, mas como tem muitas pessoas que são iniciantes, é bom fazer uma coisa de cada vez, para ficar tudo certinho também. Já está finalizado o espelho de trás. Olha, ficou assim a parte de trás e dentro ficou assim com esse bolsinho, certo? Essa aula está finalizada, o espelho da frente já está pronto e na próxima aula a gente vai fazer o canal do zíper.